Como você sabe, sou um grande fã de café e cafeína. Adoro chá e bebidas energéticas ocasionais aqui e ali. Então, por que a cafeína é tão energizante? Bem, não é exatamente por isso que a cafeína é tão energizante, mas acontece que a cafeína é, na verdade, muito semelhante a outro composto chamado adenosina, que é um subproduto do ATP, ou trifosfato de adenosina, que nosso corpo usa como principal fonte de energia. Entendi. Então é como uma molécula cansada, porque ATP é energia e este é um subproduto. Então, depois de usar ATP, você sabe, é isso que suas células e outras coisas cospem para dizer ao seu corpo que você deveria se cansar agora. Certo. Então você sabe, eu lembro daquele meme. A mitocôndria é a força motriz da célula. Então a mitocôndria produz ATP para o resto da sua célula. Então é isso que vem depois disso, certo? Exatamente. Para que você saiba o que acontece, você realmente tem esse receptor A2A de adenosina bem aqui, que é um receptor acoplado à proteína GPCR, ou G, que fica na superfície da sua célula. Então você teria sua célula aqui, e ela estaria apenas na superfície, detectando diferentes produtos químicos. E o que normalmente estaria ligado aqui seria a adenosina, mas a estrutura que encontrei aqui é, na verdade, a cafeína. Então o que acontece é que quando a adenosina tenta entrar, mas a cafeína já está lá, ela não consegue entrar. E então essa adenosina, quando você usa muita energia, seu corpo corta todo esse trifosfato de adenosina, você acaba com essa adenosina e seu corpo vai se sentir cansado quando ela entra e se liga ao seu receptor A2A de adenosina. Mas como a cafeína está lá, ela na verdade não consegue entrar. Então não envia esse sinal ao seu cérebro para dizer para você se sentir cansado. Então, recuando um pouco, apenas para aqueles de vocês que não estão familiarizados com receptores e células e coisas assim, seu corpo é feito de órgãos, como o coração e o cérebro, sendo o mais famoso a sua pele, sendo o maior órgão que você ter. E assim, seus órgãos são feitos de tecidos, que são essencialmente partes menores do órgão. Então, esse tecido é feito de milhares, milhões de células diferentes, certo? Você provavelmente já viu uma no microscópio, talvez como uma célula vegetal no ensino médio ou algo parecido. Então, essas células são feitas de milhões e bilhões de proteínas, uma das quais temos aqui, e o receptor é um tipo de proteína. Então, essa proteína fica basicamente nas bordas externas da célula e funciona como uma torre de vigia para essa molécula específica chamada adenosina. E novamente, porque você sabe, o trabalho da torre de vigia é basicamente, você sabe, deixar o corpo saber que está cansado quando essa coisa, a adenosina, se liga. Mas como a cafeína é tão semelhante, ela pode se ligar lá em vez de adenosina. E você sabe, porque não é exatamente igual ao Dennis, não deixa o corpo cansado, mas porque é semelhante o suficiente, bloqueia a entrada da adenosina, o que é tão fascinante. Sim, exatamente. E então você sabe como Kata estava dizendo sim. Você teria sim esta célula enorme aqui que realmente teria essa pequena proteína na superfície, que é claro, essa proteína em si também é feita de átomos e moléculas. Está apenas nesta representação em fita para que possamos ver melhor a estrutura aqui. Ele está tentando detectar adenosina. Essa proteína específica é chamada de receptor A2A de adenosina, porque está lá fora tentando detectar a adenosina. E o que acontece é que ele também detecta outros compostos que também são semelhantes à adenosina e também se ligam a ela. E então você pode ver aqui que essa cafeína entrou. E haverá mudanças e modulações muito sutis entre o composto de adenosina naturalmente ligado ao receptor A2A e a cafeína que está ligada aqui. Então, esse é aquele com adenosina limitada. Então, é como o estado natural. Então, este é aquele onde a cafeína está limitada. Então, usamos esta metáfora na bioquímica e biologia molecular chamada mecanismo de fechadura e chave, onde basicamente essas proteínas são como fechaduras e essas moléculas são basicamente como chaves. Então, você pode realmente ver quando você as sobrepõe assim em VR e AR, que basicamente quão semelhantes essas teclas são o suficiente para que funcionem na mesma fechadura. Certo?
Exatamente. Então você pode ver que a adenosina e a cafeína estão realmente ligadas em um local muito semelhante aqui. E então o que acontece? Se um já está amarrado, o outro não vai ter espaço para entrar, porque eles já estão amarrados no mesmo lugar. E o que acontece quando essas coisas se ligam é que todas elas realmente interagem com a proteína. Na proteína, essas coisas estão sempre se movendo dinamicamente, mas vão acabar mudando ligeiramente de forma. E seu corpo realmente usa isso como uma forma de entender informações sobre quais produtos químicos existem por aí. Assim, se a adenosina não se ligar, você não receberá aquele sinal de cansaço. E isso acontecerá quando a cafeína estiver presente. Mas na verdade, não é o único lugar onde a cafeína se liga. Na verdade, existem outras áreas que são estudadas com outras proteínas, como esta proteína MAO, que é uma monoaminoxidase. E assim, em vez desta proteína ser um receptor para detectar coisas como GPCRs, ela está na verdade na família das enzimas, onde o trabalho desta proteína é cortar outras moléculas e quebrá-las. Mas você pode ver que aqui temos um motivo muito semelhante sobre o qual falamos, onde tem um anel de 5 membros e o anel de 6 membros com essa molécula também. O hexágono e o pentágono ali, sim. Sim, exatamente. E assim, outro mecanismo estudado da cafeína está, na verdade, ligando-se a esses maus e inibindo a quebra de moléculas como a adrenalina. E esta pode ser outra forma de as pessoas se sentirem mais alertas e energizadas. Não é apenas porque eles estão se sentindo cansados, mas eles podem estar acumulando mais adrenalina, porque não são capazes de quebrá-la tanto, porque a cafeína também está interagindo com algumas dessas enzimas. Entendi. Portanto, esse bloqueio ou proteína é essencialmente o trabalho de quebrar a adrenalina. Mas da mesma forma, porque a cafeína pode se ligar a esse bloqueio, a chave da cafeína, se você quiser, basicamente inibe ou impede que seu corpo quebre a adrenalina. Então você literalmente tem mais adrenalina fluindo pelo seu corpo quando você bebe cafeína. Sim, exatamente. E não é uma molécula pequena e vai passar algum tempo lá dentro, algum tempo fora. É muito fluido. Você pode ver que moléculas maiores como essa podem permanecer lá por mais tempo, ou se for a molécula certa, será decomposta por esta enzima. Mas a cafeína, por ser tão pequena e compartilhar aquele motivo hexágono-pentágono muito familiar, possa interagir com o receptor de adenosina átua, como vimos, você poderia se ligar a este por um pouco e inibir a adrenalina de entrar nesse local de ligação. Então sim, você conhece uma molécula muito legal. Eu sei que você gosta de cafeína, café, chá verde e bebidas assim. Mas sim, espero que isso tenha sido educativo e uma espécie de mergulho no metaverso aqui, apenas para entender a estrutura e entender a biologia e como essas coisas realmente funcionam. Sim, faz sentido porque fico mais nervoso quando tomo café, certo? Você literalmente não consegue quebrar tanto a adrenalina. Isso é tudo para esta gravação espacial. Temos um monte de gravações espaciais disponíveis, então definitivamente dê uma olhada. Você pode saber que há alguns outros que mostram como construir essas pequenas moléculas e coisas assim também. Muito obrigado por sintonizar e nos vemos na próxima gravação espacial. Thanks everyone, and we'll see you in the Science Metaverse.